Também, até porque a gente vai falar sobre isso, né? Sobre criança, né? Exatamente. Obrigada, viu, Carlinhos? Um beijo especial pra você. Dia 13, então, nova temporada de Rebelde. Edu, por favor, por gentileza, aqui separando uma receita de pera pro Dr. Moisés, que tá aqui com a gente, que é pediatra, homeopata. Com sorvete completo, por favor, que a gente tá aqui com água na boca, né, doutor? Nesse verão. Falando nisso, a gente vai falar de verão, né, doutor? Vamos falar dos bebês, porque a gente fica muito em dúvida. Bebê sente mais frio que a gente, não sente? Quantos banhos a gente pode dar? Pode colocar ventilador no quarto? A gente falou do sorvete agora. Bebê pode tomar sorvete, por exemplo? Não pode? Não. Nem depois dos 6 meses que já pode desmamar? Tudo que for industrializado, se for artificial, é melhor evitar pelo menos até 1 ano de idade, porque a gente tem tido atualmente um aumento grande do índice de alergia alimentar. Então, tudo que vem em saquinho, caixinha, latinha ou vidrinho... Esquece. Melhor Só depois evitar. de 1 ano? Melhor evitar e deixar para depois de 1 ano. Porque sempre tem aquela foto que toda mãe tem daquele seu filhinho lambuzado com aquele chocolate que ela nem percebeu que ele pegou. Imagina. Ele estava em cima do cadeirão, né? E ninguém sabe como, Viu como o ninja resolveu se transportar e pegou aquele chocolate e você olha aquela fotografia. Aquela fotografia é muito legal, muito engraçada, divertido, porém... pode trazer algumas consequências importantes em termos de futuro. E a gente está aqui num quartinho de bebê. Então, na hora de dormir, por exemplo, as mães têm muita dúvida. Como que eu devo deixar o quarto do bebê? Deixo com a janela aberta, ligo o ventilador, o ar-condicionado? Qual é a temperatura do quarto? Bom, primeiro, é sempre interessante a gente lembrar de alguns conceitos básicos e tirar algumas ideias que a gente tem inadequadas. A criança tem mais frio ou mais calor do que a gente. O bebê não tem, na verdade, ele tem o mesmo frio e o mesmo calor que a gente, em ambientes fechados. O que ele não tem, até por volta do 4º a 6º mês, é uma capacidade que se chama homeotermia. O que é homeotermia? Aqui nós estamos no ar-condicionado, a temperatura está 23 graus, se for medir a sua temperatura, 36,5. Você vai para a praia, 40 graus na sombra, vai medir sua temperatura, 36,5. O bebê não tem essa capacidade. Então, se ele não estiver num ambiente fechado e ele não estiver vestido adequadamente... Então, vamos falar de roupinhas? Porque a gente tem com as roupinhas aqui, algumas roupinhas de menina, de menino também. Então, por exemplo, nós estamos falando de roupa. Roupa tem que ser tecido leve, solto, nada muito apertado. Então, esse aqui está adequado, por exemplo, para menina. Este aqui, por exemplo, para menina agora... Aliás, o modelinho é bonitinho, tá? Mas para o verão... Nem pensar. Nem pensar em termos de chapéu, nem pensar em termos de... Então, esses tecidos mais... Esse aqui é o soft, né? Mas qualquer coisa de moletom, mais pesada, lã, nem pensar. Tudo é bom sempre evitar. Meinha? Então, a meinha é um negócio interessante. As pessoas fazem assim, ó. Pega a mãozinha do bebê que tá dormindo e a mão tá fria. Fala, meu Deus do céu, ele tá com frio. Isso. Bebê tem 3 formas básicas de reagir. Se tiver tudo bem, ou ele tá dormindo, ou ele tá acordado tranquilo. Se não estiver tudo bem, ele chora. Isso nós estamos falando de bebês até 6 meses. Se for fazer uma pesquisa aqui, quem tem pé gelado na hora de dormir? Eu tenho. Por exemplo. Se você está com o seu pé gelado, você consegue dormir? Não. Então, se você não consegue dormir, é porque o seu pé gelado te incomoda. Isso. Às vezes, isso pode ser uma característica circulatória sua. O seu pé está gelado, você dorme, e quem não dorme é quem está do lado do seu pé gelado. É sempre assim. E aí acaba acontecendo. Nesse caso, você vai colocar a meia. A criança está dormindo, está tranquila. Não o pé reclamou? Tá frio. Não reclamou? Não precisa da meia. Esta meia vai ser interessante, e essa aqui é interessante porque ela tem o antiderrapante. Quando a criança começa a andar, para evitar, e aí a gente volta para outro assunto importante, que é a questão dos acidentes na infância. Quando a criança começa a andar, se for usar a meia que tenha a proteção antiderrapante. Agora a gente tá com uma roupinha aqui de menino, por exemplo, uma regatinha, com uma bermudinha. Tranquilo, beleza. Pode deixar só de body também? Pode deixar só de body. Não tem problema. Não tem problema. E chapéuzinho, esse tipo de coisa. Chapéu é muito legal, é importante. A criança até 6 meses de idade, ela precisa evitar o sol direto e mesmo depois é bom evitar. A gente tem ideia do menininho sempre usar aquele boné. Isso. O chapéu ideal, ele tem que proteger nariz, orelha e nuca. Então ele tem que ter a abinha, aquela abinha. Porque se não proteger, é muito legal, né? Protege o sol, você evita a insolação. Lembrar de um quadro bastante importante, mas acho que a gente vai falar isso daqui a pouco. Não precisa necessariamente ter sol.
o calor, o mormaço, o sol refletido. Ah, não, eu estou na praia, eu fico embaixo do guarda-sol. Está protegido, mais ou menos, porque a areia branca, ela reflete o calor e a luminosidade. Perfeito. Aquece, você pode ter queimadura Agora, a gente está importante. aqui com berço, doutor. Fraldinha, a gente pode deixar dormir só de fraldinha ou é muito pouco para o bebê? Pode, depende tudo de como tiver a temperatura do quarto e de observar o bebê. Então vamos falar da temperatura do quarto. Beleza. Vamos falar da temperatura. Aqui a gente tem uma janela. Tá. Sempre que você vem aqui, você fala nunca colocar nem o trocador, nem o berço perto da janela. A gente já sabe disso. Isso. Porém, a gente pode deixar a janela aberta, só a persiana. Aqui a gente está falando... Isso, aqui, por exemplo, o que não está acontecendo, sempre... Hoje a gente não tem só janela de vidro normalmente. Você tem uma persiana e uma janela. Você pode deixar a janela aberta e a persiana fechada. Fechadinha. Ou pouco aberta, para que ocorra circulação de ar. Então não é bom pode... deixar a janela aberta. A janela tem que ficar, pode ficar aberta para poder ventilar o quarto. Abriu a janela, fecha a porta. Tá. Abriu a persiana, fecha a porta para ocorrer um controle melhor. Não de ter não aquela ter corrente. A corrente de ar, que pode ser um problema para as crianças. E ventilador? Eu tô aqui com essa poltrona de amamentação. Certo. E eu entendo a dor das mães que estão em casa, que estão amamentando nesse momento, porque assim, quando a gente vai amamentar, dá um calor na mulher, não é? Você que está amamentando, a gente fica com calor, aí a vontade que a gente tem é de fazer isso aqui mesmo. Eu tive bebê em janeiro, então eu sei o calor que é. Certo. Você bota o ventilador e você fica com o bebê aqui. Isso é ruim para o bebê? O ideal é não ter ar direcionado diretamente para o bebê. Vamos repetir. Nós estamos falando isso, por exemplo, de bebê de 0 a 6 meses. Crianças um pouco maiores já têm um pouquinho mais de controle de temperatura e um pouco mais de resistência, mas é bom evitar o ventilador direto. Então, esses aqui de chão... Eles podem ser colocados, por exemplo, este aqui é aquele que fica circulando. Então, não circula, fica direto fica na parado direção. para a parede. Como é que funciona o circulador de ar, o ventilador? A ideia é que você esfrie o ar. Esse ar quente, o ar quente sobe e o ar frio fica mais embaixo. Então a ideia é que você jogue o ar frio para cima, para que ele mais pesado caia, pegue o ar quente que está embaixo, quer dizer, tire o ar quente que está em cima, leve o ar quente para baixo para poder circular esse ar mais frio. E o de teto? Esse é o ideal, que seria o exaustor. Não como ventilador. Não ventilador, modo exaustor, então. A ideia ideal é o modo exaustor, que vai puxar esse ar, circular para onde? Para as paredes. Então, quando você tem um bercinho muito ligado na parede, se você está no exaustor, ele pode circular na parede e passar para o bebê. Então, se você tiver condição em casa, compre de teto. Se você não tiver, se tiver um desse, direcionado para um lugar que não seja direto para o bebê. Outro problema desse aqui, em crianças maiores, vamos falar, a criança acorda à noite, sai da sua cama e aí você começa a ter risco de acidentes, fio, tomada, o dedinho, fio, né? dedo, isso tudo muito importante. Vamos para o banho. O banho realmente alivia o calor do bebê ou para o bebê tanto faz? Não, o banho alivia bastante. No máximo 2 banhos ao dia. No máximo 2 banhos. Por quê? Porque o bebê tem uma camada protetora de gordura. Olha, Alguém gente. aqui já viajou lá para a pousada do Rio Quente? A pousada do Rio Quente, o que é? Aquela água quentinha, gostosa, você vai de manhã, vai de tarde, vai à noite, dorme na água, volta, acorda. Se ninguém te tirar de lá, você não sai. Fica. É para isso que você vai lá. Normalmente, crianças e mesmo adultos, quando voltam de lá, voltam com a pele ressecada e com um quadro alérgico importante, com um quadro de pele, uma dermatite importante, porque você retira um pouco dessa camada de gordura. Então, 2 banhos, ideal. Só, naquela temperatura ideal. O ideal agora, pro verão, você pode baixar um pouquinho essa temperatura. Pode baixar, então? Pode, pode ser de um morno para um pouquinho, não frio, né? Mas o principal, olha pro bebê. Ele começou a bater queixo, começou a ficar roxinho. Começou a tremer. Tremeu. Tá com frio. Tá com frio, você pode aquecer um pouquinho mais essa água. Agora, às vezes no calor, doutor, dá aquelas pipoquinhas, fica vermelho, dá assadura, principalmente bebê gordinho, que nem era o meu, cheio de dobras, assim, né? Às vezes fica, né? Transpira aqui naquela dobrinha e fica vermelhinho. O que a gente pode fazer? Pode colocar amido de milho, por exemplo, na água? Olha, é uma opção. O ideal de assadura, de brotoeja, é sempre evitar. A gente teve a primeira matéria... Vamos ver a foto? Vamos. Vamos ver a foto, porque a gente estava até conversando sobre isso antes. É bom a gente ver. Olha que assadura feia, né? Então, o que acontece aqui? Existem fases diferentes onde isso pode acontecer. No verão, onde você tem um bebê que urina, porque ele toma mais líquido, acaba urinando às vezes mais, às vezes evacua, as fezes ficam um pouco mais líquidas por conta mesmo da alimentação. Você pode ter uma assadura nessa intensidade que
Quando chega nisso, isso normalmente não chega de hoje para amanhã, isso vai evoluindo. Então, nesse momento, contato com o médico, com o pediatra, com o dermatologista, para poder dar uma orientação. O que se faz? Banho morno, não muito tempo de banho, porque é gostoso, né? Uma delícia. Então aí o que acontece com o banho? Você está lá lavando a louça. Você demorou, foi um almoço de domingo, você fica meia hora lavando a louça, se você não usar uma luva, a sua mão resseca. A mesma coisa a pele do bebê, que é mais sensível. Então, a assadura pode acontecer mesmo nessas situações. E aí o importante é, olha que coisa, deixar seco e hidratar. Então, a gente tem aqui, ó, vamos pra cá agora, o talco, hidratante para bebê, pomada para assadura, o óleo, o soro, o sabonete neutro, sabonete de glicerina. Nessa fase, o que é bacana a gente usar? Então, o talco de preferência fora. Tira, então porque o talco é um problema. O talco, quando você chacoalha o talco, o pó espalha. Resseca mais ainda. Não só isso, o bebê corre o risco de aspirar esse pó. Então, quando você vai passar na assadura, usava-se aquela substância mais, até de cozinha, que o amido de milho. O amido de milho, que o Edu conhece bem, e você colocava para proteger no local. Então, essa é a ideia. O talco, a gente tem esse hábito, né? Polvilhar, e aí o polvilha o nariz do bebê. As pomadas para assadura, de acordo com orientação, tudo que for medicamento deve ser sempre com orientação do profissional que vai examinar e acompanhar a criança. O hidratante também? O hidratante vale a mesma coisa. Óleo a gente prefere não usar tanto, dependendo de alguma situação. Só quando a pele já está um pouquinho mais ressecada, você pode ter uma orientação dessa. O sorinho é muito mais para, na hora do banho, aproveitar para fazer a higiene nasal do bebê, faz parte de limpeza, de higiene. E os sabonetes, de preferência, neutros ou de glicerina. Então, são os dois principais nessa situação. O soro a gente pode também passar no olhinho? No olhinho também, porque a gente também vive uma fase de calor com tempo seco. Sim. Então, muita gente também tem em casa, aqui, ó, o vaporizador, o umidificador, né? De novo, tudo aquilo, e muito cuidado com isso, né? Tudo aquilo que a gente vai colocar à noite e deixar o resto da noite, sempre com muito cuidado. Por exemplo, você deixou o ventilador ou o ar-condicionado, ele ficou à noite. Por acaso, essa noite deu uma esfriada impressionante. Você está com o ventilador e já com o frio. E o bebê já com menos roupa e menos coberto. Então, o ideal é assim, nas primeiras 2, 3 horas depois que o bebê dormiu, você está acordado, você está podendo acompanhar o que está acontecendo, você deixa daquele jeito. O umidificador a noite inteira é legal? É legal. A gente teve há um tempo atrás, setembro, ano passado, inclusive, e ano retrasado, a gente teve clima de deserto. 10% de umidade. O ideal é manter em torno de 40% a umidade relativa do ar. Se você deixar esse umidificador a noite inteira, e isso com frequência, porque são vários dias, você corre o risco de umidificar tanto as paredes e criar mofo dentro do ambiente. Então o perigo é maior. E para as crianças que têm uma reação alérgica, uma reação importante ao mofo, isso pode prejudicar em termos de problemas respiratórios, não só mais os dermatológicos, mas aí problemas respiratórios. Nós vamos aqui para o passeio, para a área externa, porque a gente está pensando dentro de casa, mas também tem a parte de fora. Agora, você falou em ar-condicionado, doutor Moisés, pode ar-condicionado no quarto do bebê? Pois é, o ar-condicionado é bom evitar. Se não houver jeito, é muito quente, também nessa mesma situação. Estabelecer uma temperatura um pouco mais elevada do que a que a gente tem do nosso conforto, melhorar a temperatura do quarto naquele momento que a criança foi deitar e depois desligar. Sempre é melhor. Agora, a gente está vendo aqui o carrinho quando a gente vai passear, então esse chapéu, se ele tivesse aba um pouquinho maior, seria ideal. Mas está bem perto aqui para um bebezinho pequenininho, para um bebezinho pequeno tá bom. Para aquele que fica no carrinho ainda tá legal. Até porque no calor a gente tem vontade de sair com o bebê. Não tem jeito. A gente tem vontade de passear, a mãe já não aguenta mais ficar dentro de casa com o bebê, quer ver gente, quer confraternizar também. A partir do 3º mês, que é o ideal para sair? Para sair de casa, para passear um mês de vida, depois da primeira consulta com o pediatra, se tiver tudo em ordem, o pediatra já libera para isso. Pois é, você fala de vacina, esse é um conceito que as pessoas têm. Então vamos esperar vacinar, fazer a vacina. O fato de você fazer a primeira vacina e a segunda vacina não quer dizer nada. A vacina de sarampo, cachumba e rubéola vai ser só com 1 ano de idade. Então, não é essa a indicação. A indicação é a partir do momento onde o bebê está bem, o desenvolvimento está bom, não mostra nenhuma alteração, o pediatra examinou e falou, tá, pode passear. A primeira pergunta da mãe é assim, então posso ir no shopping com ele? Isso. Não.
Não tem que fazer compra nenhuma, o bebê não pediu para comprar nada, ele não marcou encontro com ninguém, não vai ao cinema. Então, o shopping é um lugar onde tem muita gente, a temperatura é muito desagradável, pode ser desconfortável para o bebê, muito barulho, muita agitação, esse bebê pode à noite ter mais cólica, dificuldade para mamar, dificuldade para dormir. Então, sempre lugar arejado, casa da avó, passeio, tudo bem. E de preferência, na casa da avó eu não vou falar contra nunca, jamais. Nunca. Talvez seja o primeiro lugar que esse tem bebê que ir. deve Tem que ir. Mas o passeio é assim, não é um passeio de 3 dias. Vai descer a primeira vez, desce uns 10 minutos, sente a reação do bebê. No dia seguinte, aumenta um pouquinho mais o tempo. Então, vai passear. Então, a gente vai... Quem mora em prédio, ou, né, mora numa rua bacana, que tem uma pracinha perto, lugar aberto, a gente pode ir. O que a gente deve levar no carrinho nesse passeio? O bebê? Por favor, não esqueça o bebê. No carrinho, melhor do que ficar com ele no colo. Você está passeando, o risco de cair, enfim. Pois o bebê. Até 6 meses de vida, a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda que não deve ser usado o protetor solar. Se não deve ser usado o protetor solar, esse bebê não deve ser exposto diretamente ao sol. De maneira nenhuma. De jeito nenhum. Então, sempre a cabecinha do bebê coberta. Para evitar, além de tudo, a insolação, que pode levar à desidratação. Tá? Muito líquido, então... Bebê até 6º mês, aleitamento materno exclusivo, não precisa de água. Nem chá, nem água, nem suco, nem nada. Peito. O peito é sempre o suficiente se o bebê perceber, e lógico, ele acabou de mamar. Você não vai sair com o bebê para passear na hora que ele vai mamar daqui a 10 minutos. Ele vai mamar, mamou, aí você vai para o sol. Depois do 6º mês, você usa sempre protetor solar. Aí sim. 30 minutos antes de sair. Se você for ficar fora por alguma razão por mais tempo, ou se for para a piscina, não precisa ser necessariamente 6 meses, mas depois de um ano, for para uma piscina ou para a praia, a cada 2 horas repassar o protetor solar. Qual fator que a gente deve passar? A gente recomenda o 15, mas do 30 para cima é aceitável. Não adianta colocar muito protetor, que seria o bloqueador solar já, porque pela característica química da substância pode acabar irritando um pouquinho a pele do bebê. Então 15, de 15 a 30 está bem razoável para começar. Mesmo assim, até as 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Olha o horário. Entre 10 da manhã e 4 da tarde, e a gente teve, quem teve em praia percebe que a hora que o pessoal acorda na praia é mais ou menos umas 9h30, 10 horas, aí toma café e aí vai pra praia. Perfeitamente. Com a criança. Tá? Agora eu tô vendo essa lancheirinha térmica aqui, que é pra levar a mamadeira, né? Porque nessa fase eles... Ou o copinho que tem né? água. Que tem o biquinho dosador, enfim. Uma coisa importante, então, depois do 6º mês, você pode levar líquidos para hidratação. Muito cuidado sempre. De preferência, traga de casa. Não, procurar não comprar nada na praia. Na rua. Aquilo que fica na praia, fica passeando pela praia durante as 10 da manhã ou antes disso até X horas. Então, sempre existe um cuidado maior na questão da conservação daquilo que você está levando. Em termos de líquido, só tomar muito cuidado com o que tiver limão e cítricos. Porque limão queima no sol, na praia, caiu na pele, dá um quadro de fitofotodermatose. Doutor, a gente leva gelado, a aguinha gelada, suco gelado, e para manter aqui um pouco a temperatura, ou pode levar na temperatura ambiente? O ideal é levar numa temperatura fresca. Se você tiver condições, tem 2, leva um gelado e um na temperatura fresca. Se você conseguir misturar um pouquinho, sempre a temperatura mais fresca, mas também vai de acordo com a aceitação do bebê ou da criança. Agora, como que a gente faz para transportar isso? Porque às vezes a gente pega o carro, pega o ônibus, o trem, o metrô, e ali é muito quente, isso vai aquecer, Pois né? é complicado. Então, por exemplo, alguma coisa térmica seria bastante interessante. A vantagem do peito é que ele está sempre na temperatura fresquinho, ideal, qualquer lugar pode fazer e pode dar. E a mãe sempre tomando A mãe também coisa, tomando bastante líquido, água, sucos, tudo de preferência natural. Para poder. Agora vamos falar das frutas, porque também nessa época do ano a gente gosta de comer frutas com mais água, né? Como a melancia, o melão, a perinha também, né? Isso. O que a gente pode levar e oferecer no passeio? Sempre levar frutas. Nós estamos aqui com as verduras e os legumes com bastante água. Isso para alimentação adequada, isso no dia a dia, não necessariamente para sair. Mas as frutas sempre são interessantes.
Lembrar também do cuidado com os cítricos, né? Então, laranja, o limão, o abacaxi, que podem provocar reações um pouco mais importantes. Deixa pra dar em casa, Isso então. pode dar em casa. Mas o que for mais prático de levar. É evidente, por exemplo, a melancia é legal? Mas não é tão prático de levar uma melancia. Vai ter que picar, colocar no potinho. Pica, tem que limpar, colocar no potinho. Então, você vai sair já com uma sacola. Então, melhor uma perinha ou uma pera, maçã. Tudo depende da fruta e da idade da criança. A criança que tem mais dente, que tem menos dente, que está mais habituada. Mas depois dos 6 meses, que é quando você vai introduzir... Você já introduziu esse tipo de alimentação em casa. Então, em casa, a criança já está habituada, fica mais tranquila. E a sopa pode ser na temperatura ambiente? Se eu precisar colocar a sopinha no potinho e levar para o passeio? Nós temos o hábito de comer temperatura, comida quente. Mas você pode perfeitamente ter um alimento adequado, conservado, já numa temperatura um pouco mais tranquila. Lembrando sempre assim, o lugar de comer, o ideal é sempre na sua casa, principalmente com o bebê. Saiu, aconteceu, olha, nós vamos sair para algum lugar... Se for algum lugar onde não dê para esquentar ou fazer nada naquela hora, paciência, você leva. Se não, é bom sempre que seja fresco e feito na hora. Fresquinho. Muito obrigada, doutor Moisés. Eu sei que você de casa está cheia de dúvidas, tem mais perguntas. Tentamos fazer o máximo aqui, mas doutor Moisés vai agora para a R7, pode conversar com ele, faça sua pergunta, ele responde tudo, claro, objetivo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês. Volte com mais pautas. Vamos pensar em outros assuntos aqui que as mães sempre adoram quando você vem aqui, viu? Obrigado. A gente falou de parque, de passeio, me lembrou da bicicleta. Bicicleta. 2 recordistas